Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no Próximo Nível. Desta vez estou acompanhado pelo Senhor Remédios Olá, tudo bem? e eu sou o Alexandre Barbosa, que me esqueci de apresentar ainda agora. Pois és. E então, e que jogo é que a gente vem aqui analisar hoje? Vamos analisar o Assassin's Creed Syndicate. Aliás, vais tu analisar, foste tu que analisaste o jogo para o próximo nível e és tu que vais falar um pouco mais sobre ele. E eu estou aqui porque joguei um pouquinho do jogo, mas não ainda a versão final. Joguei nas diversas feiras que foram feitas de videojogos neste planeta Terra. E achei o jogo interessante, mas lá está, eu preciso de um lamiré geral da experiência Assassin's Creed, que eu sei que tu és um grande fã de Assassin's Creed e como tal analisaste este jogo e eu gostaria de saber, para começar, a nível da história, como é que está este Assassin's Creed? Já sabemos que se passa em Londres, mas explica-nos um pouquinho mais da situação. Ora bem, é assim, este Assassin's Creed, portanto, estamos em Londres, em 1860 e troca o passo. E o que é que se passa aqui? Passa-se que o jogo começa com os gêmeos, a Evie e o Jacob, Fry, numa espécie de missão tutorial para aquilo que me pareceu ser o mentor deles, na Ordem dos Assassinos. E depois, eles dizem assim, olha lá, e se a gente fosse para Londres? E o mentor diz assim, não pode ser. E a Evie diz, mas para que é que queres ir para Londres? E o Jacob diz, vamos, não temos nada de interessante para fazer. E vão. Metem-se no comboio e vão para Londres. E nunca mais vemos o mentor, a não ser um assassino que depois está em Londres, que parece que é o último da raça lá. E nunca mais ouvimos nada de assassinos no jogo. Muito interessante. Então, quer dizer que, em comparação com anteriores títulos da franquia Assassin's Creed, é um jogo que não tem muitos assassinos. É um jogo onde os assassinos estão assim escassos. Então, explica-nos o E principal propósito desta história. ora bem, para explicar o principal propósito é preciso compreender uma coisa. Eu sou uma daquelas pessoas que sempre achou que Assassin's Creed deve ter uma componente passada no presente. Ou seja, começou com aquela parte do Desmond, entretanto o Desmond faleceu morto no 3 e com as novas coisas que vieram aparecendo, foi com o Black Flag, ficámos como se fôssemos um empregado da Abstergo Entertainment, acabámos por fazer porcaria, né? Diz que sim. Depois no Rogue também fomos mais um empregado, não sei se era o mesmo senão, mas suponho que não. E entretanto em Unity essa parte desapareceu quase que por completo e agora está de volta. O que é que acontece? O que se passa é a mesma fórmula que tem vindo a acontecer desde há algum tempo, que é existe uma piece of Eden que está escondida a algures numa cidade. O assassino do nosso passado encontrou essa peça a algures na sua vida. Então vamos ver as memórias até saber a localização dela. Desta vez, essa piece of Eden, eu não me vou alongar muito por causa de spoilers. Já fizeste spoilers para os jogos anteriores, ou seja, para aquelas pessoas que não jogaram nenhum Assassin's Creed e queriam saber se o Syndicate é um bom ponto de partida, Não. ou pelo menos. Não é. Não, Ok, tá bem. não. Tá. A história continua e já está uma ganhada tal que eu acho que mesmo que jogando isto já parece Kingdom Hearts. Ok. Mas pronto, a Piece of Eden está a ficar. Estas Piece of Edens, aliás, estão a ficar cada vez mais úteis. Parecem as esmeraldas do caos do Sonic the Hedgehog. Cada vez que aparecem, solucionam os problemas todos de uma maneira muito eficaz e que nunca tinha sido visto antes. Essa sensação que eu estou a ficar é que estas Piece of Eden estão a ser criadas porque sim. E a história está a fazer cada vez menos sentido. Então, resumindo, achas que não é um bom ponto de ligação entre este Assassin's Creed e os anteriores da série e achas que vai ficar uma grande salganhada e já não há volta a dar, é isso? Acho que isto já só lá vai com um reboot. Ok, então vamos pôr de parte o reboot e vamos pôr de parte a história. Vamos falar agora um pouco mais sobre a jogabilidade. O que é que muda neste Assassin's Creed em comparação com os anteriores? Ora bem, a principal coisa que muda, por assim dizer, é o facto de, pela primeira vez na série Assassin's Creed, as armas serem, entre aspas, automáticas. Ou seja, já temos os revólveres que fazem parte integrante do nosso arsenal. Ou seja, fogo rápido. É uma coisa que até aqui não tem acontecido. Tem acontecido aquelas pingardas que demoram meio ano a carregar. Exato. E o que é que acontece? Se existem pistolas deste género no jogo, significa que espada já era.
não é? Porque afinal estamos a falar de coisas à distância e rápidas de fazer. E o que é que eles fizeram então para combater isto? Agora temos umas canas que têm uma espada embutida lá dentro, que assim para andarem meio disfarçadas, para não dar muitas vistas, umas suqueiras e umas armas esquisitas que lá também assim pelo meio desse género, assim, corpo a corpo. Exato, O que é temos que nos acontece? manter fiéis à época, não é? Exato, pronto, e lá está, o que é que acontece? Na minha perspectiva de ver isto, a partir do momento em que existem revólveres, a partir do momento em que é disparado e tendo em conta que todos os vilões deste jogo foram àquela escola de vilões para filmes de Hollywood, em que não conseguem acertar no herói, e se Exato, conseguirem então só assim de raspão. estou a imitar os Stormtroopers do Star Wars. É mais ou menos isso que acontece isto, porque cada vez que eles sacam da arma para disparar, nós recebemos assim um aviso, que é no caso da PS4, é um triângulozinho por cima da cabeça, a gente carrega no triângulo e a gente consegue se desviar de todas as balas. Então é uma espécie de Quick Time Event que serve mesmo para criar essa. Como é que uma fluidez no combate, ou seja, para o combate ter grandes combos e assim, não? E porque é que eu estou a chamar E esta achas parte que dos isso é Quick Time negativo em Events? comparação com os anteriores? Eu não digo que é positivo nem que é negativo neste caso. Eu acho que isto aqui, no caso dos disparos, é um mal necessário. Porque não estou a ver muito mais maneiras de fazer com que isto funcionasse. Porque a partir do momento em que temos que inserir armas de fogo no jogo, como é que a gente escapa delas exatamente? Não escapamos, por simplesmente. Ou temos a sorte dos outros tipos terem todos uma pontaria, ou tem que haver algo deste género. Mas porque é que eu puxei aqui a conversa para um dos Quick Time Events? Porque o combate continua a ser um Quick Time Event seguido um atrás do outro. Ou seja, o quadrado dá murros, o triângulo desviamos das balas, a bola fazemos os parries e o X quebramos defesas. E aqui está 4 botões para o combate num género de Quick Time Event. Ou seja, os combos são feitos automaticamente e isto faz-me lembrar o Assassin's Creed 3 em termos de combate. Ou seja, há aqui, até ao Unity, houve ali assim no Unity um bocadinho uma mistura entre os antigos, antes do 3, e um bocadinho dos novos, e eu acho que era uma situação um bocadinho mais favorável do que a que está agora no Syndicate. Ok, e No ainda bem entanto, que falaste do Unity, ou ias seguir não, o não, não. tema, Podemos falar mas estava agora a dizer, disso. ainda bem que falaste do Unity, até porque foi um dos jogos da série mais criticados por culpa dos bugs e dos glitches. Em relação a isso, aqui no Assassin's Creed Syndicate, viste alguma coisa absurda ao ponto de ser digna de destaque? É assim, isto agora vai parecer muito incrível e acho que pouca gente não vai acreditar em mim, mas eu não apanhei um único bug em Assassin's Creed Syndicate. E o jogo só por Mas, si é estável. mas, o jogo crashou 3 vezes durante a minha playthrough. No entanto, foram erros que não me obrigaram ao desligar da consola, por assim dizer. Simplesmente a aplicação fechou e eu só tive que reiniciar. Apareceu um código de erro e pronto. Não sei se isto é bom ou se é mau, mas pronto, o jogo crashou e. Bem, bom não é. A partir do momento que um jogo crasha, nunca é bom. Sim, Mas mas tirando esses crashes exato, ou que o seja, jogo teve e esses freezes, a experiência é estável? exato, ou seja, Tiveste em algum. comparação com a experiência inicial do Unity, é uma experiência muito mais estável, sem dúvida. Hoje em dia o Unity já é um jogo estável, no lançamento não foi. O que me leva aqui a outro ponto. Se neste momento o Unity já é um jogo estável e existe um grande número de NPCs, existem texturas mais detalhadas, no fundo o Unity é um jogo bastante bonito. Comparado com o Syndicate. O Syndicate deixa algo a desejar aqui. Isto porquê? Não existe tanto movimento e existe aqui uma adição de uma coisa no Syndicate que estragou-me um bocado a experiência. Estou a falar no fundo daquela engenhoca do gancho com corda. Ela aparece para facilitar tanto a subida de estruturas como a mobilidade na cidade. E Isto tu porque achas as que ruas veio são muito facilitar largas. mais? Exatamente, ou seja, como as ruas são muito largas, para não estarmos sempre a descer e a subir, eles criaram este grappling hook. Qual é que é o problema? É útil demais e corta demasiada da ação que era, como dizer assim, clássica no jogo. Ou seja, aqueles mini puzzles que tínhamos a subir algumas estruturas, ou aquela coisa de vou correr mais por aqui para ir apanhar aquela e não sei o quê, aqui deixa de existir por completo. Este grappling hook pode ser usado de maneira infinita e de maneira demasiado conveniente. Ou seja, temos uma torre para subir, ok, ia perder aqui 20 segundos. Não, vou disparar aquilo lá para cima e já está.
tem que atravessar a rua. E a descer, e a passar pelo meio das carroças, yada, yada, yada. Não, vou só disparar aqui para um lado de lá. O que me leva aqui a uma outra coisa. Eu não consegui entender como é que esta corda que é disparada de uma ponta de um telhado ao outro, de um outro lado da rua, se consegue prender imediatamente atrás de nós sem nós fazermos nada, e como é que esta corda consegue ser uma corda infinita. É uma tecnologia que eu não consigo entender. Mas pronto, isto são questões que é aquelas questões proibidas de fazer, porque acabam por estragar o jogo, no fundo. Mas eu acho que aqui seria importante condicionar esta engenhoca. No mínimo dos mínimos, comprar corda para ela. Porque torna-se demasiado conveniente e eu usei em demasia. Eu tive momentos em que me senti o Spider-Man da época vitoriana. Até porque os jogos do Spider-Man também não sabemos muito bem para onde é que vão as teias e o que é facto é que resultam quase sempre. Mas pronto, a tua nota final, o que é que tu achaste como nota final? No fundo é assim, Assassin's Creed Syndicate é um jogo que fica aquém das minhas expectativas. E acho que como é que eu ia dizer isto? É um jogo que neste momento não tem um fim concreto. Ou seja, é uma experiência inacabada para mim. Ok, isso quer dizer que existe portas abertas para uma sequela com os mesmos protagonistas e personagens de época. E seria bem-vinda porque assim, eu gostei bastante dos protagonistas. Infelizmente, a maneira como o jogo está desenhado, não existe tanta interação como eu gostaria entre os protagonistas, ou seja, entre Jacob e Evie, porque eles juntos formam uma dupla formidável neste universo. Separados, como estão na maior parte dos casos, Evie é uma boa personagem, Jacob precisa ali do contraponto da Evie para conseguir sobreviver, digamos assim. E pronto, e deixo-vos com isto então. Pronto, e assim não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, por mim está tudo. Aliás, agradeço-te por teres dissipado as minhas dúvidas em relação ao Assassin's Creed Syndicate. É uma experiência que eu até estava a apreciar bastante e eu acho que vou apreciar de qualquer forma, assim como qualquer fã de Assassin's Creed eu acho que vai apreciar na mesma. Lá está, se não se focarem tanto na história, pelo menos. Os protagonistas são divertidos, tal como o Tilardo estava a dizer. O jogo, embora talvez não seja tão detalhado como disse o Tilardo em relação ao Unity, ou em comparação com o Unity, não deixa de ser um jogo bonito, certo? Sim. E lá está, continua a ser uma experiência interessante para os fãs de Assassin's Creed e existe talvez a possibilidade de haver no futuro mais com Jacob e Evie, pelo menos assim esperamos, não é? Exato, pronto, assim só então em jeito aqui de remate final. Fiquem com a ideia que Assassin's Creed Syndicate é um jogo que joga muito pelo seguro, é uma experiência sólida, sem grandes problemas, mas também sem grandes avanços, por assim dizer. É um jogo que eu sinto que podia ter saído o ano passado e o Unity este ano e nós não perderíamos nada com isso. Ou seja, no estado atual em que os dois jogos se encontram, e o Unity parece mais uma evolução do que o Syndicate. Mas em questão de épocas talvez viesse a ser um conflito, certo? Sim, talvez as histórias também não estão ligadas, mas pronto. Bem, então vamos acabar por aqui a análise. Agradeço imenso por terem estado com a gente. E já sabem, para mais análises, notícias e artigos únicos, visitem-nos em proximonivel.pt. Deus. Tchau. Com quem tu vais dar com a raquete, malandro? É a vingança todas as cotoveladas, meu. Se eu sou a raquete. E sabe o que é que eu me apercebi agora? Que temos estado a ser espiados pela Hermie. E ela Foi a minha facilidade em abrir este tipo de edições também. Sim, normalmente é. Vocês sabem que nós temos muita prática neste género de coisas e carro logo tudo bem à primeira. Claro. Ora bem, Lemos, faz as honras da casa. Ora bem, temos aqui uma tampa superior. Antes de mais, a capa é muito bonita, assim muito brilhante, com um aspecto um bocado mais amarelado